Pronto, terminei. Esse serviço de escritório. Mas ele é muito importante. Agora mesmo eu estava terminando de fazer o balanço do mês. Bom, hoje é o nosso último encontro da série Confeiteiro. Por isso nós vamos relembrar os principais assuntos que nós vimos nos últimos programas. Os equipamentos que o confeiteiro dispõe para fazer e enfeitar doces são muito importantes. Além do liquidificador e da batedeira, o processador ajuda bastante na elaboração de massas. As formas para bolos, tortas e pudins são variadas. A de fundo removível, por exemplo, é boa para tortas abertas. Para fazer bolos redondos ou retangulares, é possível usar essas aqui. A manga é um equipamento bastante usado. É um saco que acondiciona massas doces, como a pasta americana ou o glacê real. Na ponta tem um bico de metal com mais de 100 desenhos diferentes que dão formas a essa massa. Agora eu vou dar umas dicas para vocês de como utilizar a manga com o bico. Não é um trabalho muito fácil, mas também não é uma coisa muito complicada. É como quando a gente está iniciando na escola a aprender a escrever. É só fazer algum tipo de rabisco de garatujas, ó. De preferência, a gente sempre começa pelo liso, né? Vocês podem perceber que conforme eu faço o movimento com a mão, ou fica uma folha deitada, ou fica uma folhinha mais em pé, vai depender tudo do jogo que eu fizer com a minha mão, porque tu vais direcionar com a mão direita, tu aperta o saco para que saia o glacê, e com a esquerda tu direciona o trabalho para onde tu queres dirigir o teu trabalho. Saber confeitar é fundamental para quem trabalha na nossa área. É um exercício de bom gosto e de paciência. A arte de confeitar no Brasil começou com a chegada de confeiteiros franceses, italianos e alemães. Eles faziam doces com enfeites cheios de detalhes, rebuscados e com massas de decoração cheias de açúcar e pesadas. Mais tarde, as técnicas ficaram mais leves, buscando sempre a simplicidade. Hoje em dia, o cuidado com a decoração é muito grande. As tendências são suaves, elaboradas de forma mais rápida e com cores discretas. Também existe a preocupação com a saúde e em usar produtos frescos. Mas todo um trabalho bonito, bem feito e gostoso pode ficar na prateleira se não for cuidado um detalhe: a qualidade dos serviços. Os clientes esperam que os produtos sejam feitos num ambiente higiênico, que tudo esteja bem arrumado, que exista um ambiente aconchegante com variedades de produtos. Mas, fundamentalmente, o cliente espera ter um bom atendimento. Pessoal simpático e prestativo, que faça tudo para esclarecer dúvidas ou resolver possíveis problemas. A ética no trabalho é uma outra coisa que a gente não pode esquecer. Todo profissional que trabalha eticamente, que acorda com os padrões de comportamento adequados na sua profissão, ele vai ser um profissional reconhecido e valorizado no mercado. Essa valorização sempre traz para os profissionais um sentimento de capacidade e competência, o que traz obrigatoriamente satisfação e realização pessoal. Consequentemente, todos os profissionais acabam tendo muito sucesso. E a organização e a higiene, hein? Bom, esse é um assunto muito importante, pois está ligado à saúde. Quando se trata de alimentos, ninguém deve correr riscos. Para evitar problemas, é importante tomar alguns cuidados. É preciso ter certeza que os alimentos manipulados estão em condições de serem ingeridos. Não pode haver perigo de intoxicação. Para isso, é preciso cuidar da higiene pessoal, estar de uniforme ou roupas impecáveis. E o ambiente de trabalho também merece atenção especial. É preciso ter o cuidado de lavar diariamente o local com detergente e desinfetante, fazer sempre uma pré-limpeza nos equipamentos após cada tarefa. Para ajudar na higiene, uma dica é ter armários e prateleiras de material não absorventes e de fácil limpeza. As paredes devem ter azulejos brancos até o teto. Uma boa dedetização do ambiente também é indicada. Todos esses cuidados ajudam a evitar a contaminação dos alimentos e, consequentemente, a intoxicação dos clientes. Outra forma de evitar a contaminação é ficando atento para a armazenagem dos produtos. Alimentos secos, como enlatados, farinha e açúcar, devem estar em local arejado, iluminado e dedetizado.
nunca devem ser colocados diretamente no chão. Os produtos perecíveis, como leite, ovos e frios, devem ir para o refrigerador em recipientes individuais e com tampa. A temperatura da geladeira deve ficar entre 1 e 4 graus centígrados. A maioria das contaminações alimentares ocorrem por falha humana, ou seja, falhas no processo de higiene pessoal do manipulador ou mesmo na higiene dos utensílios. Fatores importantes para o controle da contaminação alimentar seriam um armazenamento adequado, tanto a seco como refrigerado, que os alimentos sejam mantidos sempre tapados com um filme plástico, separados os crus dos cozidos. Sempre que se preparar um alimento, o máximo que ele deve permanecer fora da geladeira é em torno de 2 horas, isso devido à formação de esporos pelas bactérias. Não, o combinado foi de entregar hoje. Não, a nossa farinha está no fim, a produção não pode parar. Não, mas já tinha sido combinado anteriormente. Não, olha, quem sabe a gente faz o seguinte, o senhor me entrega metade hoje e metade amanhã. Pode ser? Não, assim para mim fica ótimo. Então tá certo, eu estou esperando. Tchau. O que eu ia falar mesmo? Era sobre liderança e trabalho em equipe. As pessoas têm características próprias, mas quando trabalham em equipe, estão buscando o mesmo objetivo. Quem lidera o grupo precisa negociar, e isso implica em esforços das partes envolvidas, exigindo bastante capacidade de relacionamento. Um líder jamais deve subestimar os pontos de vista dos participantes de uma equipe. Precisa saber ouvir, buscar a cooperação através do diálogo, dominar as emoções fortes e saber despertar a confiança dos colegas. O ponto fundamental é você saber que as pessoas são diferentes umas das outras. E quando elas estiverem discordando de você, isso não significa que elas não estão gostando da sua opinião. Isso significa que elas pensam diferentes, que elas têm ideias diferentes e você pode aceitar isso como uma forma nova de ver a mesma situação. E o empreendedorismo e autogestão? Você lembra quais são as principais características de um empreendedor? Um empreendedor assume riscos, mas não dá um passo maior que a perna. Tem visão ampla, procura conhecer novos mercados. Tem responsabilidade, confiança e capacidade de gerenciamento. É claro que, acima de tudo, precisa ter capacidade técnica, conhecer bem o que faz. Na autogestão, cada funcionário participa do gerenciamento. Tem responsabilidade sobre o faturamento do negócio e busca sempre aumentar os lucros para poder ser melhor remunerado. Qual é o problema? A série já acabou. Já sei, você quer ainda uma última receita. Bom, então anote os ingredientes para fazer doces glaciados. Duas claras, meio quilo de açúcar de confeiteiro. Agora eu vou ensinar as minhas amigas de casa que querem aprender a fazer um glacê bem simplesinho para banhar doces de nozes ou doces glaciados, enfim, todo tipo de glaciado. Misture-se bem num prato de vidro e vai em banho-maria, mexendo até dar a consistência. Na medida em que a gente vai mexendo o glacê, que ele vai secando, você então coloca meia colher de leite para afinar a consistência. Isto feito na consistência necessária, você já pode começar a banhar os doces. E coloca-se depois alguma coisa, algum enfeite que você gostar em cima. Se é de nozes, você coloca meio nozes. Se é de ovos, você coloca também uma cereja. Enfim, confeitos prateados, que ficam os doces finos e bonitos. A série Confeiteiro termina aqui. Esperamos que esses nossos encontros tenham ajudado você a ter novas ideias, a tentar fazer uma clientela como confeiteiro. Boa sorte e até!